E aí, pessoal, tranquilidade com vocês? Bom, eu espero que sim. Comigo tá tudo ótimo, obrigado por perguntarem. E sejam bem-vindos todos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje vamos estar falando de nada menos, nada mais do que o filme Os Mercenários. Tá, pessoal? O filme Os Mercenários, aí estrelando John Rambo, Sylvester Stallone, o filme de 2010, tá? Que foi o primeiro filme da franquia, Os Mercenários, tá? A franquia é essa que vinda dos Estados Unidos, recebe um nome completamente diferente, nome esse que eu preciso ver, porque eu não me lembro. The Expendables para Mercenários é uma diferença gigantesca. Você pode não ser bilíngue pra saber, mas, cara, acredite, a diferença é muito grande. Mas enfim, cara, o que muda é só o nome, porque a magia do filme, a ação e todo o resto continua a mesma coisa, ou seja, o filme ele é incrível, tá, gente? Não se engane. O filme é incrível, ele vale a pena cada segundo, tá? Inclusive, ele apresenta pra gente um Sylvester Stallone, um Rambo, né, que sai um pouco ali da pegada do estilo dos filmes do Rambo, muito pé no chão, muito muita ação corpo a corpo, esse tipo de coisa, ou coisa mais lenta, a gente sai pra algo completamente frenético, cara, é uma coisa completamente frenética do início ao fim, você não para, você não tem tempo de respirar, sabe, do início ao fim, ação, 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 tiro, porrada, bomba e tudo mais que isso tem direito. E o melhor, cara, é que além de Sylvester Stallone, a gente também tem alguns outros personagens que, velho, é a cara do cinema. E esse filme, é assim, é a junção de tudo que tem de bom e do melhor no mundo do cinema. Porque a gente tem Jason Statham, a gente tem o incrível, incrivíssimo Jason Statham, que inclusive, cara, é um ator, assim, de mão cheia, sabe? Vale muito a pena assistir os filmes do Jason Statham, inclusive se você não assistiu, tá? Porque o cara é um excelente ator e ele faz filmes muito bons, tá? Todos os filmes dele, até o momento que eu assisti, são incríveis. Inclusive tem um filme muito brisado que é o Adrenalina, não sei se vocês já assistiram. Se já assistiu, coloque nos comentários o que você achou, cara, de Adrenalina. É um filme completamente bizarro, cara. É um filme bizarro. Tipo, do início ao fim, é uma parada estranha. O cara acorda sem um coração com um marca-passo. E aí ele tem que fazer umas paradas malucas pra poder recuperar o coração dele. Tipo, nada a ver, velho. Mas o filme é bom, gente. O filme é bom. E eu acho que o que faz o filme ser bom é o fato dele ter sido estrelado pelo Jason Statham, né? Porque ele dá uma vida, assim, mais diferente pro personagem. Coisa que outros atores não conseguiriam fazer. Mas enfim, pessoal, tem várias outras pessoas aqui no elenco que eu vou abranger um pouco mais sobre eles daqui a pouco, porque agora, antes da gente começar a nossa análise, eu tenho uma mensagem que é muito importante que eu queria dar para vocês, tá? E aí, depois que eu der essa mensagem para vocês, a gente vai, enfim, partir para análise do nosso filme, ok, pessoal? Então, antes de a gente passar essa análise, se inscreve no canal, gente, deixa o like, isso vai ajudar muito, tá? Dá aquela força. Muito obrigado a todos. Fiquem com a análise, depois a análise. O recado, depois o recado é a análise de vídeo. O filme citado no título deste vídeo é uma obra protegida por direitos autorais. Este canal não exibe o filme completo, nem compactua com sua distribuição ilegal. Se você está em busca da obra na íntegra, recomendo que procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de forma legal. Para facilitar sua jornada, deixarei na descrição um link direto para um streaming autorizado, onde você pode encontrá-lo. Sinto muito se sua intenção era assistir o filme por aqui. Eu adoraria proporcionar uma sessão digna de cinema, mas as diretrizes do YouTube e o bom senso não permitem. Caso sinta-se à vontade, pode acessar a área de comentários e comentar qualquer coisa. E se sentir ainda mais a necessidade, pode fazer suas críticas. Eu farei questão de ler todos os comentários. Muito obrigado pelo seu tempo e aproveite.
Bom, pessoal, disse tudo que eu tinha para falar. Vamos voltar aqui para análise do nosso filme, tá? Os Mercenários. Como eu disse, a gente tem Sylvester Stallone, Jason Statham. A gente também tem outros personagens que é, por exemplo, o Dolph Lundgren, que desse eu não posso me abranger, me aprofundar muito, porque eu não conheço tão bem esse personagem. Mas a gente tem o Jet Li. Pô, o Jet Li é um personagem que fez. Personagem não, um ator que fez filmes incríveis também, como o Cão de Briga. É, porque eu me lembro é esse aí. Tem outros também, os filmes do Jet Li, que é mais focado assim em ação, em lutas coreografadas, estilo Kung Fu, que inclusive é muito bom, meu estilo de luta favorito, sabe? Kung Fu, cara, não tem coisa melhor que Kung Fu. A gente tem também aqui o Bruce Willis, grandíssimo Bruce Willis, que já fez outras peças raras aí do cinema, como o Duro de Matar. Nossa, cara, o Duro de Matar é tipo, é uma coisa fora de série, coisa de outro nível. A gente tem também o Arnold Schwarzenegger, grandíssimo ator, um cara assim, completaço, que também fez filmes muito bons, como, por exemplo, o Exterminador do Futuro. E além do Exterminador do Futuro, tem várias, diversas obras, cara, são incontáveis. Temos também Terry Crews, o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, uma peça, uma figura. Inclusive, um dos. É uma das estrelas desse filme, cara. Se eu fosse assistir esse filme, seria unicamente pelo Terry Crews ou Jason e Sylvester Stallone. A gente tem também o Wesley Snipes. Agora eu vou apenas dar uma citada, tá, gente? Não vou me abranger muito, até porque o elenco do filme é gigantesco. Então, vou apenas citar brevemente. Tem alguns aqui que eu tenho que dar uma opinião, cara, porque, sinceramente, não compensa demais. Então, temos Wesley Snipes, Randy Coulter, Mickey Rourke, Mel Gibson, Harrison Ford, Jean-Claude Van Damme, perdão, Chuck Norris, Antônio Bandeiras, Charisma Carpenter, Liam Hemsworth, Glenn Powell, Stone Cold Steve Austin, Kellen Lutz, Eric Roberts, Yunnan, Nanda Rossi, Scott Adkins. E Scott Adkins, cara, o que eu tenho pra falar sobre esse cara, mano? Se eu for parar pra falar de Scott Adkins, eu vou ficar aqui um bom tempo. Mas o Scott, na minha mais humilde opinião, ele fez uns dos filmes mais incríveis que eu já vi de luta. Ele é o responsável por interpretar o Yuri Boyka nos filmes Boyka, o incrível lutador Boyka, é algo assim. Mano, fala sério, velho, que filmes bons, cara. Eu maratono, tipo, se puder maratonar 10 vezes, eu maratono 10 vezes. Porque os filmes do Yuri Boyka são, tipo, uma coisa de outro nível, velho. É muito bom, mano, muito bom. E ele fez também outros, como O Cobrador de Dívidas. E tem uns outros filmes aí também que não comento muito, são meio estranhos, mas quase todos os filmes que ele faz é bom. Enfim, gente, temos também David Zayas, Victor Ortiz, Kelsey Grammer, também outros personagens como Gisele, Itcher, Gary Daniels, Min Joseph, Robert Davi, Amanda Holmes, Nicolette Newell, Antônio Rodrigues Nogueira, Griffon Aldrin, Danny Trejo, Hank Amos, Lauren Jones, Ron Searles, Prazeres Barbosa, Tsiep, R.A. Randall, George Zlatarev, Dimo Alexiev, Anton Trendaflov, Meryl Worsen, Nikola Dodov, Megan Fox, 50 Cent, 50 cents, 50 centavos, Levi Trump, 50 centavos, o rapper, 50 centavos, mano, o elenco desse filme, o pessoal não economizou nada. Pegaram os melhores, botaram aqui, misturaram tudo e saiu uma peça incrível, gente, de verdade. E a gente tem também o Tony Jaa. O Tony Jaa é protagonista
um dos momentos mais interessantes da minha vida, cara, porque quando eu estava começando a me interessar por questões de artes marciais nos filmes. Então, o Tony Jaa foi o personagem que eu assisti ali no eu lembro na época do DVD dos Blockbusters.
que tinha um vizinho aqui que ele me emprestava DVD. Ele falou: tem um DVD de luta muito legal. Eu falei: pô, cara, que bacana, né, velho? Me empresta aí. E ele me emprestou pra eu assistir. Eu nunca tinha assistido, não sabia o que era, nem sobre o que era. Ele me emprestou, foi assistir, era o Ong Bak. O Ong Bak, o primeiro filme do Ong Bak, cara. Depois que eu assisti, eu simplesmente me apaixonei por esse filme, velho. As lutas, era tudo perfeito. Assisti todos os Ong Baks, assisti também quase todos os filmes feitos pelo Tony Jaa. E eu digo sem medo de errar, ele é um baita de um ator que faz baitas de personagens e ele sabe interpretar, velho. Ele sabe dar vida ao negócio e as ações de luta do cara utilizando o Muay Thai, nossa, é realmente de tirar o fôlego, de verdade. Mas enfim, pessoal, tendo dito tudo isso sobre o elenco, vamos agora passar para análise bruta aqui do nosso filme, tá? Essa é uma análise completinha, tá, gente, sobre o filme dos Mercenários. Então vamos começar do começo, porque começar do fim é meio paia. Então, velhos tempos e novos tiros, pessoal. Uma frase, uma das frases icônicas que a gente tem no filme, tá? Os Mercenários, pessoal, ele chegou ao cinema em 2010, tá? A proposta era bem simples, porém era bastante poderosa. Que era o quê? Era reunir os maiores astros dos filmes de ação da velha guarda numa, numa obra cinemática de pancadaria e respeito, basicamente isso. E o filme, ele é uma verdadeira carta de amor aos filmes de ação dos anos 80 e 90, pessoal. Assinada, dirigida, estrelada e praticamente tatuada por Sylvester Stallone, que queria resgatar a adrenalina bruta com, pô, muita porrada, explosão, frases e efeitos, a testosterona lá na casa do Carrajo e sem nenhum espaço para sutileza. Ou seja, ele queria fazer o puro suco da masculinidade nos filmes e ele conseguiu. Conseguiu com perfeição, cara. Agora vamos passar um pouco sobre a sinopse do filme, tá, gente? Relaxa que não tem spoiler, tá? A sinopse bem básica é o seguinte, peguei um resuminho aqui pra ler pra vocês. Barney Ross lidera um grupo de mercenários de elite que executam missões perigosas e praticamente suicidas ao redor de todo mundo, quando recebem a missão de derrubar um ditador fictício na ilha de Vilena, na América do Sul. Eles logo percebem que o buraco é um pouquinho mais embaixo. O que parecia ser uma simples missão militar se revela um jogo de manipulação política, interesses corporativos, tráfico de drogas e dilemas morais. Essa é a sinopse, já dá pra você imaginar, né, tendo toda essa gente no... Cara, fala sério, você vai assistir um filme que você vê esse elenco cabuloso, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Eric Roberts, William Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Tony Jaa, cara, você vai assistir um filme desse, você acha que vai ser um filme light? Fala sério, impossível, velho. Impossível. Um filme com esse elenco tem que, no mínimo, ser o filme mais absurdo já feito na história do cinema. No mínimo, viu? Mas, bom, pessoal, aproveitando essa deixa, vamos falar um pouco sobre o roteiro, tá? Do filme.
A proposta do filme a gente já sabe que era resgatar a essência, aquela essência que já estava começando a ficar perdida sobre acerca dos filmes cabulosos, tá? E nessa essência, o que você precisa fazer para poder transparecer isso nas telas de cinemas? Cara, você precisa focar no que é mais importante, na ação. Se você quer fazer um filme de ação, você tem que focar na ação. Roteiro é importante, o roteiro é importante, mas você não precisa se ater muito a isso. Deixa isso para os filmes de drama, para os filmes de suspense, os filmes de terror. E explicar roteiro, deixa isso aí pra quem gosta de frescuragem, cara. Um filme de ação tem que ter ação, freneticidade, testosterona no talo. Porque se você tem ali um incentivo inicial, mas depois vem toda aquela baboseira, aquele crescimento de personagens, explicação de lore, você acaba perdendo embalo. E aí você acaba não gostando tanto do filme quanto poderia gostar, porque o potencial dele não é aproveitado. Então, pra mim, um filme de ação nesse estilo tem que ter ação, cara. Sem muita conversa. Atira primeiro, pergunta depois. E é por isso que a gente vai analisar um pouco o roteiro do filme. Por quê? Porque o roteiro do filme, ele é simples, porém, ele é extremamente eficaz. Ele é o básico, só que o básico bem feito. O básico bem feito é o suficiente, cara. Não precisa analisar muito, não precisa mais do que isso, tá? Então o roteiro, ele foi escrito pelo Stallone, tá? Pelo Sylvester Rambo e pelo Dave Callahan. Eh, o roteiro do filme, bacana, é que ele não finge ser algo que ele não é. Ele não tenta recriar o gênero, é completamente o contrário. Ele mergulha, ele pula de cabeça no na clichêsada total. Ou seja, se tem alguma coisa que, nossa, extremamente clichê dos filmes, extremamente clichê da modernidade, ele pula de cabeça naquilo ali e fala: "É clichê", mas é clichê de um jeito foda. E isso ele faz com perfeição, gente, vamos ser sinceros. Então, vamos lá, basicamente, qual é a estrutura dessa clichêsada? A gente tem um vilão FDP, a gente tem uma donzela, uma mocinha que precisa de um herói para salvá-la, e aí a gente tem a equipe de motherfuckers, que são os nossos heróis que vão salvar as donzelas em perigas. E cada um tem o seu ponto forte, cada um tem a sua habilidade, tá? Ou seja, tem um cara ali que é mais bom de luta, tem um cara ali que é bom de tiro, tem um cara ali que é um tanker, tem um rushador, tem de tudo, velho. É um é quase uma equipe de RPG, completinha, formadinha lá, pronto pra sentar o sarrafo em todo mundo. E o dilema moral de lutar pelo dinheiro ou pela justiça. Ou seja, se a justiça precisa ser feita, eles farão, mas se tiver dinheiro no meio, melhor ainda.
E, assim, esses detalhes que eu informei, pessoal, é uma coisa que pode passar batido se você assiste o filme, tá? Porém, nas mãos certas, nas mãos de um analista sério, que é o meu caso, né, rapaziada, isso não passa batido, isso não é só um detalhe, isso é uma homenagem, cara. Os Mercenários, ele faz isso com orgulho, sabe? Ele pega toda aquela coisa comum dos filmes e transforma em algo único. Ele consegue fazer isso. Ele entrega o que promete sem pedir desculpas. Ou seja, as suas expectativas com esse filme, se você não assistiu, pode botar elas lá no talo, cara. Pode botar a tua expectativa lá no talo que elas vão ser atendidas, tá? Você vai assistir esse filme, você vai gostar, você vai querer repetir que vai assistir de novo. Anota o que eu tô falando. Então vamos abranger um pouco também, pessoal, sobre ação e violência, né? O sangue que escorreu na tela, as cenas de ação, eles são o coração do filme. Temos explosões práticas, temos efeitos especiais físicos, temos tiroteios intensos e combates corpo a corpo recheado em cada ato. O Sylvester Stallone, ele optou por um estilo mais cru, mais visceral, sem ter que depender tanto do CGI, né? O que dá pro filme um, um aspecto meio sujo, assim, em questão de violência e realista, né? O que remete bastante aos filmes clássicos como o Comando pra Matar, o Rambo e o Duro de Matar, né? E também destaques muito importantes para, por exemplo, a batalha no galpão contra um exército inteiro, o tiroteio no cais também, onde o Terry Crews usa aquela shotgun dele absurda de destruição em massa do Exterminador do Futuro. Hum. E também a luta final entre o Ross e o Moreau, ok? Só apenas alguns detalhes, tá, gente? Vamos falar aqui um pouquinho também sobre o questões de trilha sonora do filme. A trilha sonora, foi feita por Brian Taylor. Tipo, a energia da trilha sonora do filme é épica, ou seja, é pra te transmitir aquela sensação de adrenalina todo momento, sabe? O que eleva também o tom heróico da equipe dos mercenários. É, ela mescla guitarra pesada, batidas orquestradas, cria também sensação de você estar num campo de batalha cinematográfico. E a ambientação da ilha fictícia, que é a ilha para onde eles vão fazer a missão, e os conflitos latino-americanos reais, também com o clima quente, selvas, favelas e bases militares isoladas. Ou seja, a trilha sonora ela pega tudo isso, coloca numa coisa só, que faz você realmente sentir o que está acontecendo, faz você ouvir e entender o que que é aquilo.
E a gente tem algumas referências também, pessoal, e homenagens pra fazer acerca do filme, tá? Porque o filme, ele é entupido de easter eggs. E também homenagens ao passado dos atores que representam os mercenários, tá? Então a gente tem aqui uns pontos que eu anotei pra gente poder abordar. Acerca da fala, ela quer ser presidente, sobre o Arnold Schwarzenegger. É uma piada com a carreira política dele. Pra quem não sabe, ele já foi acho que deputado, alguma coisa assim. Queria ser presidente, não deu muito certo. E aqui a gente tem essa piadinha aqui. Temos também a rivalidade entre o Stallone e o Lundgren em uma cena que remete à luta de Rock IV, que inclusive pressuponho eu que lutaram contra, né? E também a presença do Mickey Rourke também faz um tom dramático e inesperado. É quase como um alívio poético em meio à testosterona desenfreada. É só porque o cara era um pouquinho mais magrinho, sabe? Isso é preconceito, cara. De verdade. E a gente tem também, pessoal, os impactos culturais e o legado que esse filme trouxe, tá? Então, Os Mercenários, ele foi um sucesso absurdo de bilheteria. Ele arrecadou mais de 274 milhões de dólares, sendo que o orçamento dele foi de aproximadamente 80 milhões. Ou seja, é um filme que pagou a si mesmo e pô, deu de sobra. E, tipo, muito mais que isso, ele criou também uma franquia nova, uma franquia reimaginada do que é a ação. Ele ressuscitou carreiras também de muitas pessoas que estavam adormecidas. E o sucesso do primeiro filme, ele fez a pavimentação, ele asfaltou completamente o caminho para os Mercenários 2, que foi ainda mais insano e nostálgico. E também Mercenário 3, além de alguns spin-offs recentemente também, e reboot em 2023. E ele também influenciou, pessoal, outros filmes a adotar o estilo de grupo de elite de veteranos em um tipo de missão suicida impossível, sabe? E a gente tem alguns pontos fracos do filme, tá? Claro. Nem tudo são flores, tá, gente? Tem pontos fortes, vamos elogiar, vamos falar bem, beleza. Mas tem os pontos fracos, isso tem que ser falado, tá? Nem tudo são tiros e rosas, tá, gente? Então, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de personagem. É meio raso, sabe? A gente tem os personagens, são colocados no campo de guerra, eles atiram, batem, chutam bundas, é basicamente isso. A gente não entende qual a motivação dele, sabe? Qual o passado de cada personagem. Isso é uma coisa que você vai compreendendo conforme vai passando o filme. Acho que é justamente por isso que ele é uma franquia. Só que no primeiro filme você fica meio aéreo, sabe? Sem entender muito bem o que está acontecendo. E algumas cenas de ações também tem uns cortes meio excessivos e uma câmera relativamente tremida. Não sei se foi proposital, tá? Não cheguei a pesquisar tanto acerca da produção, então não sei se isso foi proposital. Mas é uma coisa assim que, se usada com moderação, pô, legal, dá pra fazer uma coisa incrível com isso. Mas quando você passa a exagerar um pouquinho, já começa a ficar meio estranho, começa a ficar meio. Se abusa meio rápido, sabe? De assistir o negócio. E a trama política na ilha, ela é genérica e mal aprofundada. Levando em conta que eles estavam no continente sul-americano e aqui política é uma coisa meio, né, que tá sempre em pauta, eu acho que poderia ter se aprofundado mais, cara. Mas claro, queriam dar bastante atenção às coisas de ação, só que alguns detalhes que seriam importantes pra gente entender a motivação do que estava acontecendo na história, eles poderiam ter se aprofundado um pouco mais nisso, acabaram não se aprofundando e a história ficou relativamente rasa. Mas enfim, cara, como eu disse, o roteiro não é a coisa principal pra eles, porque o que eles querem é ação. E o que a gente gosta é ação também. Então, independente disso, é tipo, é só detalhe de desenvolvimento de história, se você perceber. Agora, essas são as únicas reclamações que eu tenho. Desenvolvimento de história, personagem e tudo mais. Mas, cara, tira isso, o filme é incrível, tá? Porque, tipo assim, tudo isso aqui é facilmente perdoável. Porque se a gente for comparar o que o filme se propõe a entregar e ele entrega, tipo, ele entrega sempre desculpas, como eu já tinha dito antes,
tudo isso aqui a gente pode esquecer, coloca no cantinho ali e deixa pra lá, tá. Então meu veredito final, pessoal, a minha nota pra esse filme, de 0 a 10, tá saindo num 8,8, tá, 8,8. Por quê? Ele é um clássico moderno do cinema de ação old school, tá. Então, Os Mercenários, pessoal, ele é um filme que sabe exatamente o que ele quer ser. É um playground violento para os maiores ícones do cinema de ação. Pontinho, pontinho, pontinho. Ele é bruto, ele é explosivo, ele é exagerado e é exatamente isso o que torna o filme tão divertido. Então, pontinho, pontinho, pontinho. E para os fãs de Stallone, Schwarzenegger, Statham, Lee e todo o resto da rapaziada, esse filme é o tipo de filme que tu assiste com uma pipoca na mão e um sorriso no rosto, de orelha a orelha, pontinho, pontinho, pontinho. Então por isso vale a pena. A única questão negativa, como eu tinha dito, é desenvolvimento de personagem. Só que eu sou o tipo de pessoa que não liga tanto pra isso, só que pra agradar a todos os gostos, eu dei minha opinião extremamente sincera. Então, e aí, pessoal, você já assistiu esse filme? Se já assistiu o filme, coloque nos comentários o que que você achou. Se você não assistiu, é um bom momento para poder buscar o filme e assistir. Se inscreve no canal, pessoal, por favor, e deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Fui!